hoje, às 19h30, nós vamos iniciar aqui a jornada mais cedo, um pouco do que ontem, que foi o primeiro dia, deslocamento, pegar a pasta, chegar em hotel, vir para cá, essa lenha toda, tá certo? E aí nós vamos começar mais cedo para terminar mais cedo um pouco. Está aqui, pastor Cote, você quer aplaudir mais uma vez? Uma grata satisfação de ter conhecido o pastor Cote e dele não só ministrar na Islavec, mas em nossa igreja. Ele é um instrutor muito especial para as demandas da alma humana e também demandas e crises e problemáticas que envolvem a família, né? É por isso que ele é novo e está de cabelo branco assim, né? Que é os abacaxi. Cada um tem um nome que ele está dizendo ali, cada fio tem um nome. Então, estende a sua mão aqui em direção ao pastor Cote, por favor. Senhor, nós louvamos o teu nome pela vida do teu filho e do teu servo, que ele seja a boca de Deus para nós aqui nessa manhã, que a porta da palavra esteja aberta e que o teu Espírito use como instrumento para a edificação nossa. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém, queridos. Graça e paz para todos vocês. Curva a sua cabeça ainda mais um pouquinho. Pai, mais uma vez nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor quer realizar no nosso meio. E oramos que o Senhor possa desatar sobre a nossa vida essa unção messiânica que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega, que restaura os quebrantados de coração, que cura os contritos, que limpa os leprosos, dá vista aos cegos. Que o Senhor libere sobre as nossas vidas a sua graça, Senhor. Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem planejado para esse tempo, que realmente se cumpra nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um assunto muito delicado. Eu sei que esse evento é uma escola e eu não quero ser superficial com você, eu quero ser simples, objetivo, prático, mas eu não quero ser superficial com você. Eu gostaria de compartilhar realmente sobre uma das principais feridas da nossa sociedade, que é a questão do adultério. Hoje nós temos muitas questões como divórcio, adultério, fragmentação familiar. Muitas vezes a gente tem alguns clichês, a gente pensa assim que o adultério é um problema religioso, que o divórcio é um problema religioso, mas não são apenas problemas religiosos, são problemas sociológicos e que têm causado realmente um desastre na nossa sociedade. Quando nós olhamos para onde a plenitude do reino de Deus está indo, tudo vai culminar num matrimônio. As bodas do Cordeiro, uma cultura de casamento, de fidelidade, de lealdade, de respeito, de amor, de reconciliação. Tudo vai culminar, tudo no reino de Deus culmina por um grande casamento. O mundo anda na contramão disso. Hoje nós vivemos os dias de Ló. Hoje nós vivemos os dias de Noé, quando se casavam, se davam em casamento. Hoje nós vivemos os dias de Oséias, que é o que nós vamos compartilhar aqui hoje, que foi uma das piores fases da nação de Israel. E se tem uma maneira que nós podemos demonstrar que nós estamos prontos para esse casamento com o Senhor nos ares, as bodas do Cordeiro, é pela nossa vida matrimonial. Por isso a Bíblia fala: quem suportará o dia da sua vinda?
Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como o sabão, a potássea dos lavandeiros. Isso tem pesado muito no meu coração. Eu tenho já por muito tempo trabalhado com aconselhamento, interagindo com os bastidores da vida de muitas pessoas. Outro dia eu estava ouvindo um pastor de uma igreja muito grande. Eu não me esqueço das palavras que ele me disse, quando ele falou assim: Cote, se eu soubesse o que eu fosse ter que passar por causa desse adultério, se eu tivesse ideia das angústias do inferno que vieram sobre a minha vida, eu jamais teria me envolvido numa situação como essa. Quando a gente lê Provérbios 7, 22 a 23, a gente vê uma palavra tão pesada. Fala assim: ele segue logo como boi que vai ao matadouro, como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua própria vida. Quando a gente olha para esse texto, realmente a gente vê algumas conjecturas difíceis, como essa pode se tornar uma ferida de morte. Eu preciso ser muito objetivo, então deixa eu compartilhar com você algumas implicações do adultério. Eu quero fazer uma introdução nesse sentido, trazer um diagnóstico. E as coisas que eu vou mencionar aqui não são conclusões teóricas, não é um blá 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 qualquer, mas isso é fruto realmente da observação de muitos e muitos casos e situações. É algo científico, é empírico, é algo que vem realmente da observação de fatos. A primeira coisa que acontece é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Hoje nós temos o que eu chamo um grande movimento de apostasia passiva. Pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, o coração já está fora há muito tempo. Inclusive é interessante porque essa sempre foi uma questão que intrigou o coração de muitos líderes. Por que às vezes os homens em geral têm uma participação tão ínfima na vida da igreja? Por que algumas igrejas literalmente são carregadas nas costas pelas mulheres? Eu me lembro, certa vez, estava numa igreja muito grande e um pastor desabafando comigo falou: Cote, aqui é uma luta lidar com os homens. Você faz um evento para mulheres, 5.000 mulheres. Você faz um evento para homens, 60, 70 homens. Sabe, uma das constatações que a gente tem feito é que antes dos homens perderem a autoridade na igreja, eles perderam em casa, eles perderam moralmente. Segunda coisa, o adultério perturba emocionalmente o casamento, produzindo obsessão por ciúmes, desprezo, competição, desentendimentos crônicos, todo tipo de desvirtuamento e quebra na comunicação do casal. Olha, por tantas vezes você vai intermediar um conflito conjugal, quando você começa realmente a mapear as raízes do problema, entender de onde vem toda a origem daquilo, invariavelmente você acaba chegando numa situação não resolvida de adultério. Terceira coisa, o adultério endemoniza a cama, contamina espiritualmente o leito, produzindo em um dos cônjuges ou em ambos inibição, interrupção ou até mesmo aversão sexual um pelo outro. Irmãos, é impressionante como isso tem sido uma crescente. Olha, a quantidade de casais que nós atendemos, que já não tem mais vida sexual por meses, por anos, inclusive líderes. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã, estava fazendo um curso conosco, e ela assim debaixo de uma condenação muito grande,
ela abrindo o coração, falou: pastor, olha, eu preciso de ajuda, porque eu tenho aversão sexual ao meu marido. E ela falou: não sei de onde vem isso. A hora que a gente foi espremendo essa ferida, chega numa situação de adultério. O adultério também desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Eu tenho feito uma pesquisa informal que cada vez mais confirma isso. Muitas crianças são abusadas sexualmente na mesma época que um dos pais ou ambos estavam na prática do adultério. Olha, quando o telhado da casa é destruído, a família está sujeita às intempéries da vida, às intempéries espirituais. Outra coisa, o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, vítima da sua traição, à mesma situação. É interessante, normalmente sabe como é que funciona? Homens têm uma dificuldade muito grande de confessar ou lidar com adultério. Tem homem que o cara adultera, pulador de cerca, mas ele mente na cara dura, ele fala que não, ele jura de pé junto, cara de pau. É difícil um homem confessar um adultério. As mulheres é interessante, quando a mulher adultera, ela não consegue ficar calada, ela acaba buscando ajuda. E quando você vai tentar intermediar essa situação, você vai descobrir que quem abriu essa porteira primeiro foi exatamente o marido. O adultério também afeta diretamente a vida financeira da família. Dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade, e a tendência é esse espírito de adultério levar a família à bancarrota. E por fim, o adultério implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Invariavelmente, como nós vamos ver aqui pela frente, todo adúltero vai ter que enfrentar um tempo de exposição, de apedrejamento. Esse escândalo vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso é como uma bomba relógio. Existe uma lei que Jesus disse, ela não será quebrada. Tudo aquilo que foi feito às escondidas será apregoado dos telhados. Mas deixa eu ler com você um texto aqui em Oséias, capítulo 6, de 1 a 3. Quando o profeta fala assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero te falar sobre esse nível de conhecimento. Quando você estuda o livro de Oséias é um dos livros mais lindos da Bíblia. Ele revela o amor, a fidelidade de Deus, esse coração reconciliador que Deus tem, como poucos outros livros proféticos na Bíblia. Mas foi uma das piores fases da nação de Israel. Para você ter ideia, a linguagem profética que Deus está usando para expressar a sua própria condição conjugal, o seu relacionamento com Israel, foi dramática. Uma das dramatizações mais escandalosas, mais incabíveis possíveis, porque ele chega a pedir a Oséias, o profeta, que se casasse com uma prostituta, que fosse até o prostíbulo, tirasse aquela mulher do prostíbulo, se casasse com ela, tivesse filhos com ela. Cada um dos filhos que ele teve com aquela mulher, Gomer, era uma sentença de juízo, de correção que viria sobre o povo. Mas o que Deus estava dizendo de uma maneira muito clara é que ele mesmo estava casado, se via casado com uma mulher adúltera.
Então, a essência do livro de Oséias, o livro de Oséias tem um conteúdo poderoso no sentido de nos ensinar como lidar com uma ferida de adultério. E esse texto que nós acabamos de ler, esse é o ápice desse livro, quando Oséias, realmente explicando a terapia que era necessária, o tipo de intervenção que seria necessária, ele se expressa dessa forma. E ele fala assim: vinde e tornemos ao Senhor. Não é só um convite para voltar para Deus, mas aqui envolve um processo extremamente doloroso, traumático, porque ele fala assim: ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. O que significa você despedaçar e sarar? O que significa você ferir e depois costurar? Em uma palavra só, nós podemos resumir isso numa cirurgia. É um processo cirúrgico. Você entende que tem feridas que são superficiais, mas que existem feridas que são tão internas, que para você interagir com aquela situação é necessário rasgar, cortar, abrir, despedaçar. É a ferida do médico, é a ferida que trata da ferida. É trauma, é ferida, mas é uma investida inteligente. E muitas vezes é a única maneira realmente de salvar alguém, porque esse tem que ser o nosso coração. Quando a gente, lógico, a gente fala uma mensagem como essa, irmãos, nós temos de estar batizados na compaixão de Deus. Nós temos que estar batizados na misericórdia de Deus. Mas essa é a solução que realmente Deus está trazendo e mostrando o que Ele faria com a nação. Eles seriam feridos, levados ao cativeiro em Babilônia por 70 anos e depois restaurados. Um longo processo terapêutico, cirúrgico, que ia produzir, na verdade, um conhecimento dinâmico de Deus. Conhecer a Deus não é só uma coisa teórica. Não adianta só aquela síndrome da obesidade da cabeça, o cabeção, entende? É necessário realmente tocar nas feridas mais íntimas, confrontar o que tem que ser confrontado, deixar realmente a luz entrar, as dissimulações saírem, lidarmos realmente com a verdade. Então, quando a gente pensa no conceito de cirurgia, é um conceito delicado, porque você tem que saber abrir e fechar o problema. Quando você lida com uma situação de adultério, nós estamos falando de uma reconciliação cirúrgica, porque isso machuca o cônjuge, isso machuca a família, isso machuca a igreja, isso machuca a sociedade, mas é a ferida que trata da ferida. Uma das grandes chaves, realmente, é termos um bom interventor, um cirurgião, um sábio conselheiro. Como nós vamos ver, o papel que Natã cumpriu na vida de Davi foi decisivo na história. Eu creio que quando Deus olha para mim e para você, é isso que Ele está tentando achar, alguém na brecha, porque para todo Davi caído, existe um Natã, que tem a compaixão e a sabedoria de Deus para restaurar. Mas você tem que saber como abrir e fechar o problema, onde e como cortar. Isso não é uma tarefa para gente neófita, tem que ter mão firme, experiência. Você se submeteria a uma cirurgia com uma pessoa que tem mal de Parkinson? Entende? Precisa ter experiência, tem que ter firmeza, tem que saber como fechar, como costurar. A Bíblia fala aí de um tempo de convalescença, a vida retorna, a sequidão termina, experimenta-se o conhecimento do Senhor. A chave é ter um bom intermediador. Então deixa eu pontuar algumas coisas para você. A ferida produzida pelo adultério fica tão internalizada que demanda uma intervenção cirúrgica. Não tem como resolver ou confessar isso sem que o cônjuge
cônjuge traído e, consequentemente, o próprio casamento sofra uma profunda ferida. Eu sei que talvez algumas pessoas falam, Cote, mas você não sabe o que você está falando. Se eu for abrir essa situação com alguém, se eu for contar, meu casamento acaba. Olha, seu casamento já acabou, o adultério já matou o seu casamento e está matando a sua família. Se é que tem alguma chance de restaurar isso, é com a verdade, é com sinceridade, é com quebrantamento. Ninguém nunca estará teoricamente preparado para ouvir uma confissão como essa. Isso é como passar pelo vale da sombra da morte. Mas essa é a ferida da cruz. E nós sabemos que o Espírito Santo só penetra nas nossas vidas na mesma profundidade que a cruz penetrou, nem mais, nem menos. Por incrível que pareça, na minha experiência, sabe quantas vezes eu vi uma intermediação dessa dar errado? Nenhuma. Pela misericórdia de Deus. Existe um sofisma: se eu contar, se eu falar, se eu abrir, meu marido me mata. Pode ser que ele te mate. Você devia ter pensado antes. Pelo menos você vai para o céu com as coisas resolvidas, não é? Mas o processo básico de tratamento começa com uma confissão sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Depois vem o processo da pessoa traída perdoar o cônjuge. Olha, você confessa um adultério, você tem que deixar o cônjuge digerir isso. Isso nem sempre é do dia para a noite. Isso é uma paulada, é uma pancada. Aí pode vir um processo doloroso, que talvez é mais difícil, que é perdoar a pessoa com quem o cônjuge traiu. Um dia eu estava atendendo um caso, porque o cara traiu a esposa com a irmã dela. Perdoar a esposa não foi tão difícil. Perdoar o marido não foi tão difícil. O difícil foi perdoar a irmã. Você entende que as situações podem complicar. E por fim vem o processo mais difícil, que é reconstruir a confiança perdida. Gente, confiança não cai de paraquedas. É algo que é difícil de ser construído, fácil de ser perdido. Perto desse último desafio de restaurar a confiança, perdoar não é tão difícil. Você pode acreditar em mim, perdoar um adultério não é tão difícil. Agora, restaurar a confiança, você dizer, eu estou disposto a colocar minha mão no fogo de novo por essa pessoa, isso é uma construção que depende de muita integridade, muita honestidade, muito depósito na conta bancária emocional. Agora, quando a gente pensa nessas realidades, eu preciso também de falar algo. Quando você lida com uma questão de adultério, você vai ter que saber trabalhar com os agravantes. Só para mim exemplificar, deixa eu te dar algumas coisas. Alguns agravantes acabam inclusive sendo mais sérios que o próprio adultério. Por exemplo, se a pessoa se descobriu ou foi descoberta. Uma coisa é a pessoa se descobrir, outra coisa, ela ser descoberta. Quando a pessoa é descoberta, isso é um agravante. Se houve um processo crônico de negação, tem pessoas que quando elas são confrontadas no pecado delas, o que elas tentam fazer? Dissimular, negar, juram que não. Processo crônico de negação. Eu me lembro um caso que eu acompanhei, chegou num momento, porque aí vamos dizer, as coisas vão vindo à luz a conta gotas. À medida que você vai tendo fato e testemunha, você estabelece a verdade, mas isso só acontece não da parte da pessoa. Então, por mais que você tente acreditar na pessoa, a pessoa só vai prolongando o processo através da negação. E chega num ponto que já não tem mais confiança para você trabalhar com a pessoa. Às vezes o problema maior da pessoa nem é a imoralidade, mas é a mentira. Se envolveu pessoas da família do cônjuge, é um agravante. Se houve concepção de filho ou prática de aborto, se envolveu pessoas casadas, se a pessoa ocupa alguma posição ministerial, a conversa é outra.
se envolveu pessoas do próprio ministério. Olha, eu tenho acompanhado, não são poucos, são vários casos de pastores que conseguiram manter um relacionamento com mais de 10 mulheres da própria igreja. Sério, eu gostaria que você pudesse ouvir pelo menos 1/10 que esses ouvidos aqui ouvem. Se praticou perseguição e abusos espirituais para encobrir o pecado. Rapaz, isso é um negócio que parece mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver na situação de Davi, quando Davi jogou Urias para fora da estrada, para esconder o seu pecado. A Bíblia fala, isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Se usou informações pastorais para seduzir. Irmãos, há um tempo atrás, tivemos um caso assim na nossa própria equipe. E olha, um pastor, o cara escolado, o cara sabia toda a rezinha. Mas começou a usar informações pastorais para seduzir pessoas. Você entende que existe uma linha fina que separa o pastor do mercenário? Ninguém planeja ser um mercenário, eu vou ser um mercenário. Mas o cara não quer deixar o ministério, porque de onde vem o sustento? E está usando as informações pastorais para seduzir as pessoas mais fracas. Ele sabia quem ele atacava. As pessoas que já tinham uma história de abuso sexual na infância, pessoas que desenvolveram estruturas de passividade, que não sabiam dizer não, que não sabiam confrontar, posicionar. Ele só atacava essas pessoas. Eu falei com ele, cara, você não pode ser pastor, você tem que arrumar uma outra profissão, qualquer outra coisa, menos pastor. Abra um açougue. Não tem jeito. Se você não sabe conviver com informações sigilosas e pastorais que revelam as fraquezas das pessoas, você não está apto a pastorear. Procura outra coisa para fazer. São agravantes. Você está entendendo o espírito da coisa. Eu não estou querendo te dar uma receita de bolo, mas eu quero te dar alguns nortes, delinear alguns discernimentos, para que realmente nós possamos resolver as coisas como elas precisam ser resolvidas, com verdade, com amor, com misericórdia, com graça, mas também espremendo a ferida até as últimas consequências. Como é que muitos casos são resolvidos, gente? O pastor adulterou, vamos mudar ele de campo, vamos mandar ele lá para o outro campo. E esse cara é uma bomba relógio, entende? Tem uma arma dormente ali dentro dele, que uma hora mais cedo ou mais tarde isso vai ser ativado, e é pedaço de gente voando para todo lado. Quando você resolve um problema dessa forma, rapaz, isso é muita irresponsabilidade. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Ou o cara tem um dízimo, o dízimo dele é muito grande, ele continua dando, ele adulterou, mas ele continua dando dízimo. Então vamos acobertar, vamos pôr pano quente, né? Então é 2 pesos, 2 medidas. Eu só estou te mostrando como as coisas na prática realmente funcionam. Irmãos, como igreja, está na hora da gente deixar as coisas de menino. Jesus não é para você escapar dos problemas. Jesus é para enfrentarmos o que precisamos de enfrentar com os princípios apropriados. A cruz ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sei que a cruz está fora de moda. Eu sei que humilhação está fora de moda, confissão, arrependimento genuíno, essas coisas estão fora de moda, reconciliação está fora de moda. É muito mais fácil, em nome da felicidade, eu quero ser feliz. E sai simplesmente quebrando tudo pela frente. Deixa eu compartilhar com você o caso de Davi, porque esse é um caso clássico. E um caso que, de certa forma, tem um final tremendo, que apesar de tudo, Deus ainda escolheu Davi. Realmente ele não tem os preconceitos que a gente tem. Mas vamos analisar uma situação de adultério, esse famoso caso Davi e Betseba, que eu chamo aqui uma libertação ao estilo de Natã.
Em 2 Samuel 12, versículos 11 e 12, olha o bisturi que Natã colocou na situação. Ele fala assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Irmãos, isso aqui é aconselhamento. Isso aqui é aconselhamento, sabia? Você pode falar: pastor, que isso? Olha, se não fosse por essa palavra, se Davi não se preparasse para esse momento que viria, não é? Essa visitação do pecado que viria, rapaz, ele teria sido totalmente destruído. Nós vamos ver aqui. Então, como que essa situação normalmente se inicia na vida de um líder? A Bíblia fala que nos tempos que os reis saem à guerra, Davi ficou no palácio. Sabe quando o cara só quer conveniência? Ele já não quer mais pagar o preço, ele já não quer mais as responsabilidades, ele quer ser servido, ele não quer servir. E de repente, aquela velha história, começou a assistir um filmezinho pornográfico, estrelando Betseba. E desse filmezinho pornográfico, o negócio foi indo. Como ele era o rei, ele acabou tendo acesso àquela mulher, que era esposa de um dos seus melhores amigos. E nós sabemos que realmente isso foi a tragédia da vida, da família e do reino de Davi. Esse adultério é um adultério com os piores agravantes possíveis. Normalmente, pessoas que adulteram, como eu disse, são levados aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a situação, começam muitas vezes a viver uma vida alicerçada na mentira. Irmãos, Davi chegou a assassinar por isso. Até onde um homem pode ir na tentativa de encobrir o seu adultério? Davi matou por isso. Ele foi o autor intelectual do assassinato de Urias. Foi assim que Deus denunciou o seu pecado. Olha, você assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Depois de várias tentativas para que parecesse que aquele filho de Betseba era de Urias, ele decidiu matá-lo. Tem uma ministração que eu falo Davi versus Golias e Davi versus Urias. Davi versus Golias, Davi arrebentou. Mas Davi versus Urias, rapaz, Davi tomou uma surra, porque esse cara era leal demais. Olha os agravantes. Ele adultera, a mulher engravida, era o melhor amigo. Irmãos, infelizmente, são histórias assim que eu tenho ouvido em muitas das nossas igrejas. São histórias assim. E aqui a gente começa a entender o poder latente de um adultério oculto. As pessoas começam realmente a tentar esconder isso com todas as forças. Isso vai gerar um definhamento da alma. Davi fala assim: enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. A vida espiritual da pessoa entra num processo crônico de definhamento, que viabiliza novas recaídas, porque a Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você pode fazer a campanha que for, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Isso é princípio, isso é princípio, entende? Então a vida da pessoa acaba entrando num processo crônico de definhamento, novas recaídas, compulsão pecaminosa, levando a pessoa muitas vezes a uma completa destruição. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar vazando. Quando nós endurecemos o nosso coração e deixamos de ouvir o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Sabe quando Deus realmente levanta um profeta na sua vida? É quando você deixou de ouvir o Espírito Santo. Aí Ele vai levantar.
não é? Quando nós endurecemos o nosso coração. Mais cedo ou mais tarde esse pecado vai nos achar, vai causar um grande estrago nos relacionamentos familiares. Quando a gente estuda toda essa história, a família de Davi foi arruinada, o seu primeiro filho com Betseba morreu, depois Aminon estuprou Tamar, Absalão se vingou do irmão assassinando Aminon num jantar de família. Instalou-se uma crise entre Absalão e Davi, e lá na frente, Absalão se rebela contra o governo de Davi com a intenção realmente de matá-lo, uma trilha de morte e destruição. E essa história de Absalão, uma das conclusões, eu não vou dizer que isso é uma coisa assim, como é que nós podemos generalizar, mas muitas vezes o que a gente observa é que aquilo que os pais fazem às escondidas, os filhos vão fazer à luz do dia. Esse foi o discernimento que Natã trouxe. Olha, aquilo que você fez escondido, alguém vai fazer à luz do dia com as suas mulheres. É uma situação terrível. Quando a gente olha para esse quadro, para esse rombo, foi algo destruidor. Mas eu quero terminar compartilhando com você como lidar com isso. Como lidar com isso. Como enfrentar, como lidar com as consequências de um adultério. E eu quero te dar 4 pontos aqui. São 4 provas que Davi passou. São provas universais. São provas que nós temos que discernir. A primeira prova é a prova da reputação. Reputação. Isso fala de agirmos com total transparência. Reputação. Precisamos de abrir o nosso coração. Realmente, nesse ponto, Davi, ele foi cruzando linhas que fizeram com que aquela situação se agravasse ainda mais, e foi quando então Natã, enviado por Deus, chegou na sua corte. Nós todos nos lembramos disso, quando Natã cirurgicamente, eu fico impressionado realmente com a delicadeza e a profundidade da abordagem desse homem. Gente, se não fosse por esse conselheiro, esse homem maduro, eu não sei o que teria sido de Davi. Mas ele muito sabiamente trouxe um problema, incluindo Davi na resolução do problema. Olha, Davi, 2 homens, um rico, um pobre. O muito rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma. Veio um viajante na casa desse homem rico, ao invés de ele pegar uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a ovelha do pobre. O que faz com esse cara? E Davi, que já estava meio desviadão mesmo, caído: esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba e você assassinou Urias, colocando ele na frente da batalha para morrer. Você é esse homem. E nesse momento, gente, Davi rasgou as suas vestes. Ele se humilhou publicamente. Ele realmente se quebrantou. Ele abriu mão da sua reputação. Como eu sempre digo, o pecado de Davi não foi só na Gazeta de Jerusalém, saiu na Bíblia. Foi publicado nesse livro, na Bíblia, para todas as gerações. Se tem um negócio que Deus não faz, é encobrir pecado de ninguém. Isso salvou a vida dele. Porque quando Davi falou: pequei diante de Deus, na hora a palavra do Senhor veio a Natã: você ia morrer, mas agora, por causa disso, não morrerás, porque você ia morrer. Adultério é um pecado para a morte. Tem pecados que são para a morte. Eu não estou dizendo que um pecado para a morte nesse sentido é um pecado que não possa ser perdoado. Não, ele pode, ele deve ser perdoado. E é isso, é o que Deus mais quer.
Mas o sangue de Jesus não cobre pecados encobertos. Deus é o Deus da verdade. Reputação. A prova da reputação foi a primeira prova que ele precisou de passar. Uma pessoa que cometeu adultério vai enfrentar essa prova. E eu vou te dizer, se a sua reputação falar mais alto que a sua humilhação, você está lascado. Você está lascado. Eu sempre falo, o nosso arrependimento tem que ser mais escandaloso que o pecado. Aí sim, você vai ter uma grande chance com Deus. E se Deus quer te levantar, quem vai medir forças com Ele? Mas a agenda do reino de Deus é a agenda da vida interior. Deus não se impressiona com os nossos estereótipos. Deus não se impressiona com as nossas manipulações, os nossos jeitos, os nossos milindres. Ele é o Deus da verdade. Prova da reputação. Toda pessoa que cometeu um adultério, não tente poupar a pessoa da verdade, meu querido. Você que é um conselheiro, que é um pastor, se você quer ajudar essa pessoa, entende? Com ética, com sabedoria, intermedia isso, abrindo a situação na profundidade que tem que ser aberta com as pessoas que realmente precisam de estar presentes. Segunda prova, a prova da posição. Se você estudar o decorrer de toda essa história, você vai ver que lá na frente, todo esse processo onde Deus foi tratando com Davi, nas minhas contas, de 8 a 11 anos, até vir a rebelião de Absalão. E quando vem a rebelião de Absalão, e Absalão, ele montou um golpe de estado, uma coisa tão bem estratégica, que realmente ele tinha tudo para tomar o governo. E quando Davi percebeu isso, o que ele fez? Ele saiu do palácio. A prova da posição. Davi humildemente, descalço, com as poucas pessoas que lhe restaram, abandonou o trono, deixou o palácio, deixou tudo para trás, a sua realeza, o seu prestígio, os seus títulos, e buscou refúgio na dependência de Deus. Irmão, se ele tivesse ficado no palácio, ele tinha morrido. Como é que eu sei que ele tinha morrido? Porque Absalão deu provas disso, se deitando com as suas concubinas à luz do dia. Um insurgente, quando fazia isso, o que ele estava dizendo? A cabeça desse rei vai rolar. Mas ele abriu mão da posição. Já viu aqueles pastores? O cara adultera, o cara é um picareta, e ele quer ficar na posição e no governo. Esse cara não sabe a encrenca que ele está arrumando com Deus. Sai da posição. Sai da posição, vai para um lugar, submete a correção de Deus, o castigo. Castigo às vezes tem esses dois parâmetros, tempo e lugar. Às vezes Deus vai te levar para um lugar de tratamento, como Ele levou o povo de Israel para a Babilônia. Levou Manassés para a Babilônia, que é um rei pior que Manassés, mas que quando se arrependeu, Deus devolveu o governo para ele. Prova da posição. O que fala mais alto na sua vida? Você lidar com o seu pecado, a sua intimidade com Deus, ou a posição que você tem? A terceira prova que determinou a restauração de Davi, a prova do apedrejamento. Irmãos, o negócio vai ficando um pouco mais estreito. Discernir e suportar o tempo do apedrejamento. Irmãos, eu sinto muito, mas tem coisas que a gente tem que falar, porque o apedrejamento vem. Talvez você fale, não, Cote, isso é coisa do Antigo Testamento, não sei o quê. Você lembra ali no Evangelho de João, aquela mulher que foi pega em adultério, foi levada para Jesus, publicamente, e eles começaram a incitar Jesus, olha, o que faz com ela? E Jesus escrevendo no chão. Nós conhecemos o desfecho disso, como Jesus lidou com aquilo. Mas eu te pergunto, raciocine, aquela mulher foi ou não foi apedrejada?
Sim ou não? Sim ou não? Foi. Ela não foi fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, socialmente, ela foi duramente apedrejada. Ela foi sim. Existe uma sentença de apedrejamento, gente, eu sinto muito. O mundo espiritual funciona assim mesmo. Para Davi, o apedrejamento se tornou literal. Quando, ao deixar o palácio, ele teve que enfrentar um cara chamado Simei. Olha o que a Bíblia fala, 2 Samuel 16:13. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Imagina, Davi andando lá embaixo, na estrada, aqui tinha uma encosta, um barranco, e o Simei daqui de cima, jogando pedra, e amaldiçoando, e praguejando, e levantando poeira, e fazendo o maior escarcéu, chamando a atenção de todo mundo, sendo apedrejado. Agora, Davi sabia que o seu pecado de anos atrás o estava visitando, ele fora avisado disso. Natã falou com ele: prepara, Davi, porque Deus vai tratar com você sobre isso. Quem estava em xeque ali não era Absalão ou Simei, mas ele mesmo. Ele entende o que estava acontecendo. Se você ler no texto, você vai perceber que Davi abaixa a sua cabeça, suportando as injúrias e as pedradas de Simei, calado, sem nenhum revide. Sabe o que a Bíblia fala? Nem todo mundo aguenta isso. Então Abissai, filho de Zeruia era irmã de Davi. Esse Abissai, um dos seus 37 valentes aguerridos, sobrinho dele. Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Rapaz, a Bíblia fala que quando Simei estava apedrejando, a Bíblia fala assim que Davi baixou a cabeça, não é? Não fez nada. E agora chega o Abissai e fala assim: Davi, isso não vai acontecer não. Eu vou cortar a cabeça desse cara agora. Quem que é esse homem para te amaldiçoar e apedrejar desse jeito? Presta atenção. Não é à toa que Davi era como um anjo para discernir as coisas. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, por ele amaldiçoar, e por lhe ter dito o Senhor, amaldiçoa Davi, quem dirá porque assim fizeste? Irmãos, ao discernimento de Davi. Davi não falou assim: o diabo está usando Simei, esse filho do cão. Não. O que Davi falou? Deus está usando Simei. Ele é a vara de Deus. Ele é meu pai e eu sou um filho que preciso de correção. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, e ele abaixa a sua cabeça. Irmãos, isso é discernimento. É nessa prova que muita gente fica para trás, fica amarguradinho, fica achando ruim depois de ter adulterado, que as pessoas estão falando que você queria o quê? Isso é discernimento. Só aqui Deus começa a mudar as coisas. Foi um golpe tão bem planejado. Pessoas adúlteras precisam se preparar para enfrentar os Simeis. Simei representa toda agressão verbal, espiritual, conjugal, social, ministerial, que vem como consequência do adultério. Simei realmente, ele vai colocar o ventilador na farofa. É a mídia, o cara sempre vai ter esses caras. Eu não quero ser, nunca quero esse papel para mim, sinceramente, eu não quero o papel de Simei. Mas eles vão se levantar. Uma pessoa que cometeu adultério
vai ter uma colheita, um tempo de apedrejamento. Você quer ser aprovado? Suporta isso calado, baixa a cabeça, seja humilde, ama a correção do Pai, suporta o tempo de apedrejamento. A maioria sucumbe nessa prova, é aqui que muitos saem do curso do quebrantamento. E a quarta e última prova, que fez com que Davi fosse restaurado, a prova da traição, a prova de Absalão. Agora não é Simei, é Absalão, e Absalão é filho, é uma outra conversa. O conceito de traição é um conceito interessante. Lógico, é o pior golpe que um relacionamento pode sofrer, é traição. Não tem um golpe que traga mais prejuízo e impacto do que traição. Agora, por definição, está implícito numa traição a intimidade. Você não pode ser traído por uma pessoa desconhecida. Uma pessoa desconhecida, o máximo que você pode ser enganado. Fulano me enganou. Agora, traído é por alguém íntimo, por alguém que tem acesso a você, por alguém que você depositou confiança, que você apostou tudo. Absalão, uma ferida antiga. A gente vê algumas pessoas também muito estratégicas tomar o lado de Absalão. A Bíblia fala de um conselheiro que Davi tinha, um grande conselheiro íntimo dele, que também acabou tomando o lado de Absalão nessa traição. Davi, quando se refere a esse homem, se refere realmente como íntimo, aquele que ele ia no culto, que eles tinham comunhão, comiam do mesmo prato, porém levantou o seu calcanhar contra ele. Ele agora está enfrentando uma situação que envolve traição. Mais uma vez, Davi não lutou contra carne e sangue. Agora ele está experimentando isso, a traição se voltando contra ele multiplicadamente, mas ainda assim, tudo que ele fez foi interceder por Absalão. Ele chega para Joabe, Joabe era o chefe do seu exército, um sobrinho também, tudo família, tudo em família. E ele fala assim, Joabe, porque Joabe era um homem sanguinário. Joabe, rapaz, o cara não via a hora de mergulhar a espada dele no sangue de alguém. O cara tinha um apetite pelo sangue. Então ele falou, Joabe, por favor, não mata o meu filho. Ele é meu filho, não mata ele, não mata. Poupa ele, é o meu filho. Nós sabemos que ele não poupou. Por mais que Davi intercedeu, quebrantou, insistiu e implorou. Quando Absalão ficou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore, Joabe atravessou ele com flechas. Mas Davi o perdoou, intercedeu. Ele entendeu que o pivô daquela situação não era Absalão, era ele mesmo. Era ele mesmo, como anos atrás Natan tinha te falado, olha, o que você fez escondido, tudo isso, alguém vai fazer à luz do dia contra você. Se prepara, porque esse tipo de correção vai vir, essa vara vai vir, essa visitação vai vir sobre a sua vida. E ele discerniu essas provas. Ele discerniu essas provas. A prova da reputação, a prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova da traição. Ele suportou todas essas coisas. Depois de tudo isso, discernindo a visitação e o tempo do castigo, suportando calado toda afronta e correção, sendo aprovado em todas essas questões, Deus devolveu o trono a ele. Deus devolveu o trono a ele, por incrível que pareça. E no final disso tudo, de todo esse processo tão duro, tão difícil,
que custou tanta coisa, Deus ainda falou: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. Meu querido, o adultério não é o fim. É uma coisa que custa muito caro, é muito caro. São pensamentos e cogitações que não devem frequentar o nosso raciocínio. Mas Deus é um Deus restaurador. Gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Eu gostaria que a gente pudesse ter um tempo bem rápido aqui de oração, bem rápido. E eu quero fazer um apelo, 2 apelos. Se você se sente como um Davi que precisa de um Natan, ou se você se sente que você pode ser um Natan para algum Davi que está caído, eu gostaria que você tivesse a liberdade de sair do seu lugar, vir aqui na frente. Nós vamos levantar um clamor pela igreja brasileira, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você se sente assim, como um Natan, alguém que você precisa de interceder, clamar, orar, ou se você se sente como um Davi que precisa de ser ajudado, tenha liberdade. Esse é um apelo corajoso. Mas nós não estamos aqui, gente, brincando de igreja. Nós estamos lidando com questões que é vida e morte. Nós estamos lidando com questões das quais dependem, realmente, tantas coisas estão em jogo. Casamento, filhos, finanças, ministério, tanta coisa está em jogo. De alguma forma, Deus quer nos achar num lugar de quebrantamento, num lugar onde nós podemos ser restaurados e também restaurar outros. Eu creio que Deus quer nos habilitar, dando-nos toda essa perícia que Natan tinha, toda essa destreza, esse discernimento, essa sabedoria, essa prudência de conduzir as coisas de tal forma que nós vamos curar a igreja. Essa é a unção messiânica: curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista aos cegos, limpar os leprosos, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da sua vingança. E eu creio que tem uma unção messiânica que está correndo como ribeiros de azeite nesse lugar, a unção que restaura a cana quebrada e que reacende o pavio que fumega. Mas existem provas que nós precisamos de passar, existem provas, é um processo de correção. Deus corrige, açoita o filho que Ele ama. Senhor, olha para esse altar agora. Olha, Senhor, para cada vida preciosa que está aqui. O Senhor entende a posição, a brecha que cada um está ocupando nesse lugar. E nós oramos a Deus que o Senhor venha de encontro a essas necessidades. Que o Senhor venha com discernimento, com graça, com sabedoria, para que possamos discernir as provas de Deus que vão nos restaurar, que nos ajudando também, Deus, a como lidar com essas pessoas que estão feridas, caídas, não curá-las aleivosamente, irresponsavelmente, não, Senhor, mas nós queremos levantar nesse lugar a cruz de Cristo, o evangelho da salvação. Que graça venha sobre esse altar, sabedoria venha sobre esse altar. Se Deus está colocando alguém para você interceder, faça isso agora, comece intercedendo. Se você precisa de ajuda, deixa o Espírito Santo te falar quem é o seu Natan. Deus é um Deus que nos socorre, que nos alcança nas nossas necessidades, mas que sejamos acessíveis a Ele, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor te abençoe.